Vai dar Gabriel, eu quero saber uma coisa. Estamos gravando ou não? Se a gente tá gravando, a gente tá gravando. Estamos gravando. Depois a gente vai pegar esse recorte especial, mandar lá pro pessoal da Fruc. Pra dizer, Devemos, pra eles né? chegarem mais perto da gente. Daqui a pouco a Fruc vem pra cá também, né? É, na agência ela Já está. conosco. Vamos E ver agora o aliás, podcast. temos um patrocinador novo também aqui com a gente. Vamos começar por aqui, então. A gente nem perguntou pra convidada quanto tempo ela tem. Que tu Mas anda a assim, gente né? vai... Não, hoje eu sou de vocês. O papo... Olha aí, ó. Que lindo. Olha! Sabe o que dá pra falar aqui? Como é gravado? Dá pra gravar todas as atrações. Que hoje a gente vai lançar a segunda atração nacional no podcast. No podcast não, no Peraí, canal. você vai agora? Tipo assim, No não Instagram. pronta. Já? No Instagram. Hoje vai sair... Ontem saiu Turma. Hoje vai sair MC Daniel. Olha! Amanhã sai quem? Tu que sabe a ordem certa. Amanhã sai Matheus e Cauã. Quinta-feira sai Pichote e... Não, eu errei as datas agora, né? Amanhã é quinta-feira. Isso. Quinta-feira sai Matheus e Cauã, sexta-feira sai Pichote, sábado sai Belo. E aí a gente... E as pré-vendas abriram. No dia 8 é o dia 10. Isso aí, do dia 8, segunda-feira, até E quem dia 10. comprou ingresso, porque tá vendo esse episódio muito depois disso. É Quem que a gente já comprou, vai ter comprou. esgotado, né? Então, assim, tomara que vocês tenham se programado. Esse é o meu recado. Então, essa é a nossa nova parceira, Feijoada com Acaba. Samba, tá aqui com a gente. A gente tá feliz, é um produto que é nosso, mas entrou em parceria aqui com o Vinhas Cast. Agradecer também a Academia Rafael Toro. Aliás, final de mês foi intenso lá. Um beijo pro Toro e pro Vitório. Querido. E passaram o final de semana inteiro vendendo os cursos dele lá e a gente acompanhou lá. É muito legal. Agradecer ao Espírito Santo, que nos veste. Inclusive, agora o inverno chegou de verdade. Os casacos da Espírito Santo são especiais. Eu tenho que me cuidar sempre quando eu vou lá. Cadeirode. Cuide, né, no caso. Cadeirode, ela não tem o que falar. É a experiência. Só sentar. Exatamente. E aí é a gente só... tá aqui maravilhoso. E não E só a gente- sentar, né? Porque ela tem muitos outros móveis, né? E a maioria dos nossos escritórios são feitos de cadeirode. Importantíssimo falar isso, porque pelo Exato. nome a pessoa acha que cadeirode é só cadeira. Cadeirode é Exatamente. todo o mobiliário de escritórios, inclusive divisórias dos escritórios. Exato, eles Que fazem isola. absolutamente E a tudo. cadeira é incrível, né? Te abraça. Não, é que a cadeira ela é a porta de entrada. Tipo assim, eu preciso conhecer a cadeirode. Sentou, cara, pode. Isso. Pega o meu escritório, pega a minha vida e cuida do jeito. Nosso Vai dar estúdio de edição não tem espaço para cadeira gamer, é cadeira cadeiroide. Exatamente. Cadeirode, olha só, viu só? E nosso primeiro e grande parceiro, que a gente estava falando aqui, até contamos a história da Laura Bier, é a Red Bull. E sim, hoje as latas estão todas cheias. Simone, fica à vontade. Se quiser tomar no Red Bull, pega, qualquer Obrigada. sabor. Inclusive tem um sabor novo ali, que é Pera e maçã. pera e maçã, Ai, que é vou a experimentar. Pera A e maçã. edição- Pera e canela. pera e canela. Viu? Tô A falando aí edição que é pera e do inverno de 2024. Certo, gente? Pagamos a conta. Vamos ver o que nos aguarda. Simone, primeiro de tudo, vamos fazer o seguinte também, ó. A gente tem sempre um presentinho para os nossos Olha! convidados. Obrigada. Nosso parceiro da Autêntico. Autêntico. Matheus, hoje tá Aham. difícil. Não, é que, gente, olha só, eu só quero fazer um comunicado pra vocês. Às vezes o Vinhas é assim. E não é por mal. Tipo assim, ai, nossa, será que ele tá me destratando? Não, às vezes. Ai, isso, que ele esquece de nós. linda! Tá certo. Bi! Vocês sabiam que eu amo café, né? Além do Guaraná Fruc, né? Eu amo café. Sou apaixonada por Maravilhosa. café. Amo, adorei. Muito E tem obrigada uma pelo marca presente. tão amada de café como a Fruc? Sim, eu gosto de Três Corações. Eu imaginei. Um beijo pro Thales, nosso querido, amado eu também. amo Três Corações, não tem como ser outro. O que eu acho que esse corte vai ter que ir pro Thales, Vou até pra ele deixar entender aqui, que ó. também vai ter que estar aqui. Porque se a convidada queria aqui Três Corações, Ele, Também ele é. que me aguardem, não. Estúdios como, só um pouquinho, a gente tem espaço pra tudo isso, pra gente. tudo. Não. Mandar ali pro Thales depois. Um beijo, Thales. Um beijo, gente. Então, vamos lá. Simone, a gente começa com uma pergunta sempre muito leve aqui. Uhum. Primeiro de tudo, também te agradecer a presença aqui e o tempo, que hoje é quarta-feira. Tentei inundar já a sala, para quem não viu, porque não estava gravando ainda. Eu abri uma água com gás aqui, não foi muito feliz. Explodiu uma água com gás. Explodimos uma água com gás, mas o estúdio Comporta. absorveu bem. Resistiu aí. Resistiu ao ataque da água com gás. Agradecer teu tempo, né? Porque essa vida louca, a gente se encontrou no caminho, tu viu que eu e a Paloma, a gente veio comendo já, Sim. porque eu sabia que a gente vai sair daqui, não vai ter tempo de almoçar, porque a gente já tem outras reuniões e tal. Nós estamos na semana de lançamento das atrações da feijoada que tu ouviu aqui.
E também é Ela um é lançamento uma de campanha abertura, gigantesca. né? Aliás, batemos 1 milhão de views nos 3 ou 4 vídeos que nós postamos essa semana. Já passamos, né? Já? Agora, nesse tempo que a gente deve estar aqui, já deve estar passando de 1 milhão e 100. Já. Essa é a maior loucura. Então, assim, a campanha tá muito legal. A gente poderia fazer um podcast só sobre como os nossos últimos Dias estão sendo, dias, né? tipo assim, ajustando cada linha da campanha, cada coisa, será que é isso, será que é aquilo? O cargo novo do Vinhas, que é psicólogo também, né? Porque quando a equipe entra em tilt, daí a gente abre e fala, Vinhas. Em parafuso. Eu falo, Vinhas, acho que a campanha não vai Me funcionar. ajuda. Eu estraguei tudo. Aí eu estraguei. Aí ele, 1 milhão de views, essa é a campanha. Então... 6 dias. 6 dias. Agradecer teu tempo estar aqui com a gente. E a gente queria te ouvir. Quem que é a Simone hoje? Primeiro, eu quero agradecer o convite a vocês. Eu me sinto muito honrada por ter sido convidada. Imagina, né, gente? Eu sou a guria de uma cidade de 15 mil habitantes, né? Um município que é Dom Feliciano, que é no extremo sul do estado. E hoje, eu tô sentada aqui nessa cadeira com 2 profissionais incríveis que eu admiro, né? Que são vocês, para conversar com vocês, né? Tive a honra de ser convidada. Então, imagina, da guria assustada do interior, né? Eu ter chegado até aqui. Isso, assim, enche meu coração de alegria. Porque, às vezes, eu acho que a gente nem tem noção do tamanho e de onde nós chegamos. Eu acho que hoje isso, assim, é o principal. Tu tem que saber do teu tamanho, de onde tu chegou. Então, primeiro, eu quero agradecer muito pelo convite. Tô muito feliz Que mesmo legal. de estar aqui com vocês. A gente agradece. A gente agradece. Com certeza a gente vai aprender alguma coisa. Pode ter certeza. Sempre, né? É, Sim. provavelmente a gente vai fazer uma consultoriazinha também. É, praxe nossa. E a Simone hoje? Quem que é a Simone hoje? Eu sou franqueada, pode falar a marca? Claro. Da Mas Ortobon. Aqui, Pode tudo. Pode tudo. É tu que pode define o tudo, que a pode e o gente, que a não única pode. pessoa que um dia pode nos barrar vai ser o Xandão, mas aí é um problema que só é no futuro. Agora, E de resto aqui a gente vai seguindo. Hoje eu estou à frente de 3 franquias da Ortobon, né? Uhum. Eu empreendo há 14 anos, de marca. Inclusive o Ortobon. ó, Olha, assim, Se quiser estar aqui ao ó, lado vamos de Rafael trazer Toro. Ortobon Espírito Otto. Santo. tudo, né, na verdade. Se quiser botar um colchão pra nós aqui, a gente pode fazer um podcast do colchão. E nem só colchões, né? Acho que tudo que a gente precisa, às vezes, é um descanso. Então, talvez, na hora das pessoas chegarem ali na recepção, ter itens da Ortobon também seja legal. A gente Pô, pode fazer um episódio lá na Ortobon. Aqui tu escolher. Olha, Ah, Um podia ter episódio, nossa. olha, carinha. Eu. Mas, Eu desculpa, amimi. Simone. Aqui é assim, tá? É uma baderna, mas a gente vai chegar lá. Mas é uma baderna feliz, né? É, não, sim, isso a não. gente garante. O O core Nossa, business nosso. produzir alegria. De algum jeito a gente vai produzir alegria. Claro. Então, né, gente, eu estou à frente das franquias há 14 anos, mas de marca, eu já tenho 18 anos. Eu entrei na marca como vendedora, nós chamamos de consultores, porque o colchão é uma consultoria, né? Não é uma venda propriamente falando, tu faz uma consultoria do sono. Porque hoje a maioria das pessoas me perguntam, tá, Simone, mas como que tu vende tanto colchão? Na realidade, eu não vendo, eu presto uma consultoria e através dessa consultoria, porque de vendas existem inúmeras lojas. Nas lojas da Simone, vocês vão ter um acolhimento completamente diferente. Que legal. Uma consultoria para não cometer o erro da escolha errada de um produto, que ele perdura lá na casa de vocês, se feita uma boa compra em uma boa marca, uns 10 anos. E hoje, né, o que dura 10 anos na nossa casa? Quase nada, né? Uhum. Quase nada. Até porque as coisas estão sendo feitas para não Pra durar. não durar, Uhum. exatamente. Então, é o que eu sempre digo, assim, para os meus clientes. Hoje, eu busco e trago para as minhas lojas a experiência mais positiva possível. Hoje, nós somos as lojas mais bem avaliadas da marca, né? Em questão de atendimento, em questão de satisfação dos clientes lá, quando eles já estão deitadinhos, que eu brinco às vezes com os meus clientes. Quando tu deitar na cama, tu tem que morrer de amores por mim. Uhum. Tu não pode me odiar, por favor. Sim. Né? E a minha história na marca, ela começou quando eu tinha 19 anos, né? Meu primeiro emprego em Porto Alegre foi no Carrefour, lá de patins, Uhum. de fiscal de caixa. Há muito que ser. Né? Muito meu Já sonho. sabia patinar ou aprendeu a patinar lá? Não aprendi lá, caí vários tombos, tinha um curso, enfim. Mas como eu vim morar em Porto Alegre, né? Eu fui criada pela minha avó, eu sou filha de mãe solo. E aí, quando eu formei no ensino médio, lá não tinha muita escolha, assim, não tinha muita alternativa. Então, eu já tinha aquela ideia de quando eu formasse no ensino médio, eu sabia que eu tinha que sair da cidade e buscar algo maior, né? Uhum. Porque cidade de 15 mil habitantes lá não tem, assim, absolutamente nada como opção. E eu sempre tive na veia a empreendedora, isso desde muito cedo.
desde muito cedo eu sabia que eu queria empreender. Uhum. Os meus assuntos com meu tio, assim, que era o mais próximo de idade, era sobre empreender. Só que eu dizia que eu queria ter uma loja de roupas. Eu amo moda, tenho paixão por moda. E eu achei que eu teria uma loja de roupas, enfim. E aí o meu tio dizia assim, tu é muito ambiciosa, ou tu vai dar muito certo ou muito errado nessa vida, né? Tu tem que te apegar pelo certo. Então, quando eu vim para Porto Alegre, minha mãe disse assim, tu tem 30 dias para arrumar um emprego, porque eu não vou te sustentar aqui. E foi a melhor coisa que ela fez. Uhum. Ela me deu 30 dias, ou eu voltaria lá pro interior, né? Lá é cultivo de fumo, então tu imagina o que tu vai fazer. A minha avó mora num sítio, daí encerrou o ensino médio, não tem quase opções de emprego, eu fiquei pensando, ou eu arranjo um emprego aqui, o primeiro que apareceu, eu vou ter que voltar pra lá. Eu não tenho muita escolha. E eu lembro que, assim, os primeiros currículos me chamaram no Carrefour e eu dei a vida naquela entrevista para ser contratada, né? E fui contratada. Lá eu fiquei quase 2 anos, assim, para ganhar experiência. E depois apareceu a oportunidade de vendedora em uma franquia da Ortobon. E, por incrível que pareça, entre inúmeros currículos de pessoas com extenso currículo em vendas, a minha franqueada, ela disse, eu gostei de ti. Aí eu disse, olha, eu não sei vender nenhuma caneta. Né? Fui sincera, fui honesta, não sei vender. Ela disse, não, eu vou te passar, né? Nós temos diversas apostilas de estudo, tu gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Então, tu vai conseguir. E, gente, assim, ó, não sei. Acho que uns 3 meses eu quase morri estudando. Porque é muita coisa pra tu aprender. Mas a importância, Dana, tá falando do enfrentar desafios, né? Eu tava conversando esses dias com alguém assim, e aí... pois é, mas é que eu fico preocupado se a pessoa vai conseguir ou não. Que a pessoa, na verdade, é um pré-adolescente, e aí eu disse, mas só tem um jeito dele tentar, de saber se vai conseguir ou não. É tentando, é indo lá e fazendo. Ficando em casa, atrás de um videogame, alguma coisa, vendo uma TV, é que não vai conseguir nada. Né? Então, assim, como é importante a gente, ainda mais no mundo de hoje, né, que é enfrentar desafios. Tipo assim, Exatamente. não tem. É muito bonito ver hoje a empresária, né, dona de 3 franquias, é muito bonito ver o Gabi e a Anne mesmo, que eles são um casal, e aí são nossos sócios, e contar a história deles aqui também é muito legal, ver o empresário Gabriel hoje dominando as câmeras e tal, não sei o quê, mas até chegar aqui... Isso. Não adianta, tem uma história por trás. É muito raro a pessoa que herda e toca os Exatamente, negócios e sim. tal. Assim. E na economia, a gente usa um termo de taxa de sacrifício, né? Normalmente, quando a gente vai estudar comportamentos, qualquer comportamento de economia, tu pode usar isso, mas é o que a gente chama de taxa de sacrifício. O que tu sacrifica na economia para chegar onde tu quer. Mas eu sempre achei que aquilo era muito real para a vida de qualquer um, né? Qual é a taxa de sacrifício que tu tá disposto a ter para chegar onde tu quer? Então, acho que hoje em dia a gente também tem muito essa perspectiva da pessoa jovem, assim, não quero passar por isso, acho que eu não mereço passar por isso. Cara, muito, sabe? É muito acho trabalhoso. E tá tudo bem se tu entender que o teu local, que a tua taxa de sacrifício é menor do que alguém que tá disposto a chegar lá, sabe? E tá tudo certo se a pessoa não quiser chegar e ser uma empreendedora de 3 franquias. Mas, com certeza, a tua taxa de sacrifício foi bem maior. Foi enorme. Eu sempre falo, né, que a maioria das pessoas hoje, elas não fracassam, elas desistem, né? E eu acho que o meu segredo, assim, sempre foi não ter plano B. Imagina, eu sou filha de mãe solo. Então, eu não podia contar com a minha mãe. Minha família é extremamente humilde. Assim, é que eu digo, eu vim com uma mala para Porto Alegre e um sonho. Uma malinha com as minhas roupas e um sonho. E aí, como o Diego falou, tu não herda nada, tu não tem para quem correr. Então, eu só tinha o plano A. O plano A, ele tinha que dar certo. E isso foi quando eu vim morar em Porto Alegre, né? Depois, quando eu entrei para a marca, para me desafiar com vendas, que eu só tinha vontade mesmo, porque eu não tinha a mínima noção. E graças a Deus que uma pessoa abriu as portas, né? Que é a Dona Maria, que eu devo tudo para ela, que eu sei de marca, de colchão. Ela acho que ela tem uns 40 anos de Ortobon, né? E a minha persistência, assim, porque eu nunca pensei em desistir. Em nenhum dos obstáculos eu nunca pensei. Às vezes as pessoas me perguntam, quando sabem realmente da minha história, e é como o Diego diz, é muito fácil olhar hoje, Simone, depois de 14 anos, 3 franquias consolidadas, em uma marca forte, sendo convidada para podcast, para palestrar. Palestrei, inclusive, dividi com ele, que foi outro prazer, assim, enorme, né? Mas ver a feijoada com samba hoje, anos e anos depois, mas lá atrás, quem vê, né? As pessoas não param e não olham, assim. Então, tudo isso eu digo que é o não desistir.
né? Porque no meio do teu caminho, e todo mundo, né? Cada pessoa tem a sua história. E na Em maioria 6 das dias de vezes, campanha, muito a gente triste. deve ter o quê? Umas 20 histórias de De manipulações, de Não, tentativas. de pavor. De pavor. Ligação da Paloma, 8 da noite. Ligação. Eu com meus filhos em casa, Eu ligação nunca- da minha sócia às 2 da noite. Isso aí nunca é assim, mas como tu tá? Será que eu atendo? Né? Como tu tá? E aí, tá tudo bem aí? Nunca é Tem uma assim. regra clássica, né? Eu não ligo pra ninguém. Porque eu não... Se eu ligar, pode ter certeza. É perrengue. E eu nunca liguei pra dar uma notícia boa também. Então, assim, já é bem claro. Isso, se é Qualquer um ligação, sabe. eu digo, é ligação. É bomba. Se não seria áudio, seria WhatsApp, né? Com Se não, certeza. se é uma coisa boa, até fala, e aí, pode falar. Não, posso. Aí eu ligo. Agora, ligação sem nada, pode A esquecer. Mas, da tua palestra lá que eu ouvi também, tem várias histórias pra gente chegar até aqui. Sim. Dá uma contada pra nós também, por favor, Simone, do que desde tu sair, assim, a gente já entendeu que tu é uma pessoa determinada, que tu vai até o final, que eu vou chegar lá de um jeito ou de outro, mas eu vou chegar Vou dar lá. meu jeito. Seja aprendendo para andar de patins, eu ia falar roller, para andar de patins, seja depois aprendendo a vender. E hoje nós somos no boom das vendas, né? Todo mundo Sim. agora é curso de vendas, é Uhum. tal de vendas, e todo mundo é vendas, e eu tenho que ser vendedor e tal, não sei o quê. E eu acho que tá tudo certo, eu acho legal. Como é que foi pra ti, assim, desde a época que tu era atendente, consultora, até hoje, assim, que teve um momento também, um grande desafio de pegar 2 lojas perto, teve alguma coisa assim, Sim, né? Alguma coisa assim. teve, isso. Mas como é que foi a primeira loja? Como é que foi aparecendo as coisas? Porque por mais que a gente fale, por mais que a gente conte que realmente é pra quem quer, né? Tá tudo bem quem não Isso. quer. Exatamente. Mas quem quer empreender não adianta, tem que criar a oportunidade, tem que pegar a oportunidade para si. Não adianta ficar esperando. A gente acabou de ouvir um conhecido nosso lá no nosso escritório, que foi nos visitar e tal, e daqui a pouco assim, eu vou esperar vocês me convidarem. Eu respondi na hora, cara, isso aqui não vai ter. Não vai ter, Não, tem Te porque, joga, porque a gente tá te cuidando, convida, a gente dá tá teu cuidando jeito. a nossa vida e tal. Tem uma frase do Arthur Gubert que virou minha essência, assim, que é eu prefiro pedir desculpa do que com licença. E a minha vida, hoje em dia, ela é pautada nisso, assim. Eu falo, tá, vou indo. Daqui a pouco eu peço O desculpa. não tu já tem, né? É. O não isso aí. todos nós já temos, né? Então, assim, depois desse período ali, de eu aprender a vender, eu sou muito focada, né? Eu digo que pra mim não tem dificuldade. Se tu me dizer assim, Simone, tu vai vender bala na rua, eu vou dar meu máximo pra eu ser a melhor vendedora de bala. Não interessa o que eu for fazer, eu vou dar o meu melhor o tempo inteiro, eu vou buscar, né, tudo que eu tenho pra buscar pra que isso aconteça e eu seja melhor. Isso não é questão de egocentrismo, eu acho que é por mim. Eu tenho que dar o meu melhor por mim, não é para os outros. Com certeza, hoje tem inúmeros franqueados, lojistas, empresários melhores do que eu, talvez com números muito maiores do que os meus, mas eu sei que eu faço por mim. Eu preciso ser a melhor para mim, né? Imagina, eu já saí lá de baixo, eu cheguei até aqui. E aí agora eu vou ser mediana? Eu não vou aceitar ser mediana. Então foi assim, quando foi nas vendas, eu disse eu quero ser a melhor. E aí a marca me notou, né? E aí teve a oportunidade, Simone, tem uma franquia na Zona Sul, eu trabalhava numa franquia da Zona Norte, eu acho que é o momento de tu pegar a franquia. E nisso, meu filho tinha meses, né? E aí, naquela época, era um salário ali de 4, 5 mil reais, né? Trabalhando como consultora, era um bom salário, era excelente para a época, CLT, toda aquela tranquilidade. E aí, eu lembro que eu falei assim para minha família, eu disse, eu vou pegar essa loja, agora eu vou. E aí, eu lembro que muitas pessoas falaram assim, tu é louca, o teu filho acabou de nascer, né? Tu não tem uma condição financeira boa, tu não tem ninguém para contar, tu tem um bebê contigo, tu tem uma CLT que todo mundo gostaria de ter, tu arrasa nas vendas. Eu disse, tá, mas eu preciso, eu vou. E eu fui. Aí, chegando lá, né, eu descobri porque que também tinham me oferecido, a marca me ofereceu a franquia, ninguém queria. Ela já estava fechada há 6 meses, né, o antigo franqueado, como falam, né, aquele dito queimar o ponto, ele tinha queimado o ponto, porque, né, aconteceram diversas situações ali na gestão dele. A loja simplesmente, assim, tava destruída. Eu lavei a loja de Mangueira no final de semana, que eu também não tinha condições de pagar para limpar, para pintar. Meu primo me ajudou a pintar a loja. E eu sabia que eu precisava do que para empreender? Capital de giro, né? E isso eu já vinha desde trás. Tudo que eu vi, para vocês terem ideia, eu lavava carro pro meu tio a R$5 lá no interior. E eu guardava dinheiro, porque eu sabia que o dia que eu abrisse uma empresa, eu precisava ter um capital de giro, né? Isso eu já estudava, eu corria atrás. Como é que é tu ter uma empresa?
Como que tu faz para ter uma empresa? Porque eu sabia, se eu for CLT, eu vou ter um salário limitado. É até ali o que acham que eu tenho que ganhar é isso. Se eu empreender, o céu é meu limite. Uhum. E como eu acredito em mim, no meu potencial, vá, né, que seja muito mais do que isso. E era isso que eu pensava. Então, eu comecei essa loja, assim, literalmente do zero. Eu lembro que eu peguei o valor da minha rescisão para fazer reforma, trocar piso, não sei o quê. E o dinheiro que eu tinha, que eu sempre fui muito de guardar um valor, eu deixava para captar o giro. 2 anos, gente, eu não via a cor do dinheiro. Eu comia a laminuta de R$10 do tio, do lado, todos os dias, quando eu não fazia um lanchinho assim. Cara, isso é 2 anos. tão importante falar, porque a galera ainda tem um glamour. Agora o novo glamour não é mais ser empresário, né? O novo glamour é ser influencer, né? Tipo assim, todo mundo achar que ser influencer é só ser influencer, não tem trabalho nenhum. Não trabalha. É só postar uns videozinhos ali que editar vídeo não tem problema nenhum. Mas assim, ainda tem uma glamour. Não, porque é empresário. Cara, soubesse o quanto se trabalha pra chegar, pra sobrar. Pra sobrar de verdade, sim. Então, Isso. quando ganha, pode ganhar caminhão, exatamente como tu falou, o céu é o limite. Isso. Mas também, meu É irmão, uma Até longa. tu chegar lá. até tu achar assim, pá, mas o produto. É isso. O produto Caminho é químico da esse. limpeza é o que tá ficando caro aqui, não sei o Isso. quê. E é exatamente assim. É a receita, né? É o papel, é o guardanapo. Isso. Tipo assim, o guardanapo, claro, dentro de uma qualidade daquele negócio que se aceita, mas tu tem que brigar pelo preço todos os dias. Acabou de fazer, a gente fez uma reunião agora de manhã da agência e a primeira coisa é, cara, quero os números abertos. Eu quero ver o custo. Não, isso aqui é custo fixo. Tá, mas eu quero ver o custo fixo. Eu quero ver linha por linha, porque é aqui que tá o negócio. É um monte de coisa, claro, a gente, como os eventos são esporádicos, a gente tem que estar controlando tudo. E é isso, é o à la minuta. Isso, exatamente. São anos até tu realmente encontrar assim, A fórmula certa. tá aqui. Começar. A fórmula e as pessoas, né? Aí eu vou chegar na parte das pessoas também, porque nesses primeiros 2 anos eu não tinha nem condições de contratar pessoas. Então, eu era a empresária, a franqueada, a administradora, a estoquista, a vendedora, tudo, né? Até conseguir pagar tudo que aquilo ali, né, tinha me onerado de valores, né? Para tu comprar uma franquia tem um valor, tu paga um valor para a marca, tu paga 1000 coisas, né, para tu iniciar. E eu lembro, assim, que nessa época eu fiz, e até hoje, assim, a Ortobon, ela é uma empresa que a parte da diretoria, ela é 100% formada por homens, né? Toda a diretoria é formada por homens. Eu poderia levantar agora, deixa só pra Paloma essa parte aí. É complicado. E nada contra, né? Mas já era mais um desafio. Hoje existem inúmeras franqueadas mulheres, enfim. E era naquela época, 14 anos, que eu acho que hoje mudou muito, né? Já mudou toda essa direção da marca. E o diretor, ele me falou na época, se tu vender valor X, eu vou lá e tomo um espumante contigo. Tipo, desacreditou totalmente, né? Eu sempre gostei também muito de me arrumar. Porque eu acho que tem, né, até um estudo que diz que tem 0,3 segundos para a pessoa formar uma opinião sobre a tua pessoa. E se eu vendo um produto de alto valor, né, eu tenho que passar a imagem de alto valor. Então, eu já tinha mais um desafio, que eles me olhavam, tá, toda arrumadinha assim, vendendo colchão, não vai dar certo. Toda arrumadinha assim, vai ter que puxar colchão pesado de estoque, não vai dar certo. Só que eu digo que eu sou uma camaleoa. Eu sei como. Tá? Em cada dia, o dia de liberar lá o colchão pesado de estoque, eu tô com a roupinha de academia. Hoje eu tô aqui arrumadinha. Quando eu estou no salão de vendas, de uma forma, e assim eu vou. E ele me disse, eu tomo espumante contigo, eu vou tirar o chapéu pra ti. Aí no primeiro mês eu vendi o dobro do valor que ele falou. Ele nunca apareceu pra tomar espumante, eu nunca recebi nem parabéns. Tipo, tu não tá fazendo nada mais do que a tua obrigação e tá tudo certo, né? E a partir dali, assim, foi numa crescente enorme, porque eu pensei, eu digo que se me derem os desafios, eu vou tentar, assim, ir além desses desafios. Então, isso foi bom também, que ele mexeu comigo, né? Eu duvido de vender tanto, eu vendi o dobro e fui indo. Aí, isso passou os 2 anos, quando eu comecei a pensar que eu ia ganhar dinheiro, né? Apareceu um outro rapaz, ele disse, eu vim te trazer um presente, Simone. Aí eu disse, presente, nunca ganhei nada, né, da marca, mas tudo bem, né, vamos lá. Aí ele disse, sabe o empreendimento novo que tem ali na metade da quadra aqui da frente? A Ortobon vai abrir uma loja ali. E aí é assim, ou tu come o bolo inteiro, ou tu entrega a fatia para alguém, porque tu tá vendendo muito, a marca viu que a região tem um grande potencial, tem que expandir, e nós vamos abrir uma loja ali. Ai, que maravilha. Aí eu disse, gente, sério, assim, naquele dia eu tive vontade de sentar e chorar. Porque de tudo que eu tinha passado, eu recém tinha começado a ter lucro. Aí vamos lá, né?
mais uma vez, aí assumi a loja, porque realmente era muito próximo. Muito próximo, ia ficar assim, atravessar a rua e entrar, sabe? Em um shopping horizontal. E a loja, enfim, tinha uns custos de ocupação muito alto e eu só empatava. Ela não resolvia a questão ali de eu ter saído da minha e ter aberto ela para ter um lucro. Eu só empatava e às vezes eu tinha que tirar da outra ainda para pagar. Deixa eu fazer um Melhor. parênteses aqui. Você é empreendedor que não aprende sobre vou abrir mais um negócio e começa a tirar de um para alimentar o outro. Eu não sei no comércio de colchões, mas no meu setor, que é entretenimento, bares e restaurante, isso é o começo do fim. De um jeito. Já, e assim, tô Exatamente. falando porque não é que eu li, eu já passei por isso. E aí tu começa porque não é só a parte de dinheiro, Não. é a tua cabeça. O emocional. É a tua cabeça do tipo assim, Ah. em vez de eu focar e fazer a feijoada Bem com feito samba ter 20 mil pessoas, Uhum. mas olha lá, e a padaria que a gente abriu na esquina não tá vendendo pão. E aquilo começa a te martelar, e começa a te martelar, começa a te martelar. E tem um monte de erro aí, tá? Mas já aconteceu, já passei por isso. Não, claro, a franquia é diferente, mas se o negócio é teu, fecha. Assume as dívidas, coloca em parcelamento, abre um empréstimo, não sei o quê, mas assim, manter, tipo assim, não, aí vai dar. Não sei o que, não sei o que lá. E não arrasta, né? Porque quanto mais tempo tu arrastar, Uhum. né? Aí eu tive essa, né? Eu disse, eu não posso arrastar isso aqui, não dá. E aí eu achei uma outra loja, um pouco mais à frente, mas tinha que ser na mesma avenida, em função da questão de expansão da marca. E eu disse, olha, eu vou só transferir a loja, porque é franquia, existem regras, existe um contrato de franquias, eu só vou transferir a loja. Aí eles falaram, tá, tudo bem, nós vamos falar com a imobiliária, como é a marca que aluga o ponto, não é o franqueado, nós pagamos todos os custos, mas é a marca. Ao invés de eles me darem o ponto para eu transferir minha loja, eles colocaram um concorrente no ponto que eu prospectei. Tá? E aí, né, eu disse, como assim? Ai, não sei, ficou tudo perdido lá dentro, e aí a gente não sabia que era para transferir a tua loja, e aí a gente abriu outra loja. Mas aí em 6 meses também, né, para encurtar o assunto, que aí eu seguia com aquele ponto lá, aí eu comecei a fazer feirões itinerantes, né, aqueles feirões em estacionamentos, enfim, contratei equipe grande, aí assim, ó, equipe hoje, né, principalmente para vender colchão, pessoas, é muito difícil. Hoje eu tenho uma equipe maravilhosa, pessoas de 8 anos, 9 anos comigo, que inclusive estão lá para eu poder estar aqui. Sim, sim. Graças a Deus. Mas na época, assim, era muito difícil de tu formar uma boa equipe para tu ter um bom resultado. Até porque tu não tinha tempo, tu tava preocupado com a loja que não loja, vendia. a loja não vendia. E é que, assim, se a gente pegar só esse fato, como você fala, só do que uma empresa ruim, vamos botar assim, né? Faz contigo. Aí tu não consegue treinar as pessoas, tu não consegue dar Pra atenção. ter ideia, eu fiz o meu escritório ali, né? Escritório que eu digo só pra tu ter, pra tu fazer teu administrativo financeiro. Mas eu vivia dentro dessa loja, porque eu não aceitava ela não vender, eu não aceitava a loja ser um fracasso. E a loja era linda, todo mundo entrava e dizia que era a Ortobon mais bonita de Porto Alegre. Eu tinha investido um valor bem alto, assim, pra deixar uma loja bem elitizada. Então, eu, Simone, não aceitava que ela não desse certo. Eu amava a loja, eu queria que desse certo, mas aí é aquilo que tu também tem que saber a hora de parar. Tu também tem que saber a hora que não dá mais, que aquilo ali não é pra ser, né? E aí, esses feirões foram o que me salvaram do buraco, assim mesmo, ou do empatar. Da onde veio a ideia dos feirões? A ideia dos feirões, a marca, ela, lá no passado, ela colocava esses feirões, e aí ela oferecia também para franqueados, mas ela oferecia, assim, lá na época, para os franqueados que estavam em destaque. Até porque tu tinha que ter um valor de investimento alto, né? Pra tu poder investir lá e colocar na frente e receber depois. E aí eu lembro também que um desses feirões ninguém queria fazer, porque era num lugar que ninguém tinha testado. E aí o custo era alto também. Mas como eu sempre fui muito, eu brinco que eu sou meio tipo patinhas, assim, muito organizada financeiramente. Eu disse, eu vou colocar, se eu tirar pelo mesmo valor que eu tô colocando, pelo menos não vai ser prejuízo, né? E vá também que dê certo. E aquele primeiro, assim, nossa, ele deu muito certo. Nós vendemos muito. Aí no segundo já todo mundo queria o ponto. Aí no terceiro, aí eram 2 franqueados, aí depois virou 4, depois viraram 5 franqueados, porque todo mundo queria. E já passou a não ser tão rentável. Mas eu digo que na época, esses feirões, assim, que me salvaram, porque senão teria sido aquilo que tu falou, assim. O início do fim, sabe? O início de tu só empatar e aí começa a te desmotivar. A tua inteligência emocional todinha vai pro buraco, tu não consegue Aí todo mais. empresário pensa, será que não tá na hora de eu procurar um emprego? Isso!
Todo tu empresário começa passa a olhar, por né? isso. Tipo assim, abre o Google, tá, quanto que um economista ganha? No banco. Aí, sempre o banco. Banco é o Isso. banco. E aí eu sempre digo muito assim, eu nunca desisti e eu nunca pensei no plano B. Porque eu acho que se eu tivesse um plano B, se eu parasse pra pensar assim, eu não sei. Porque foi bem tortuoso, assim, foi um caminho bem tortuoso. Depois disso, esse franqueado novo aí que colocaram, em 6 meses ele não quis mais. Teve um problema com a marca, não se adaptou. Aí esse mesmo... Até que pra aguentar tudo que tu aguenta É, da marca, isso. não Aí esse mesmo diretor, ele ligou, ele disse, tu tem mais sorte do que juízo. O fulano lá, ele não quer mais a loja. Tu quer a loja pra ti? Eu disse, olha, aquela loja lá, ela era pra ser minha, né? Fui eu que prospectei o ponto, enfim. E aí, acabei indo pra essa loja. E aí, um tempo depois, assim, de tanto insistir com a marca, provar em números, já, eu acho que, assim, no meu limite do desgaste emocional, eu provei que aquele ponto não tinha como. E aí, nós encerramos lá naquele ponto, né? Mas tudo isso, assim, foi um pouco antes da pandemia. E quando eu consegui encerrar isso, veio a pandemia. Né? Aí os aluguéis de loja de colchão nas alturas, né? Porque precisamos de um espaço com metragem quadrada Grande. amplo, né? Então o valor lá em cima, eu disse, meu Deus, assim, quantas provações, né? Uhum. E aí eu recente tinha passado também por divórcio, que todo mundo sabe, não sei se alguém já se divorciou aqui, né? Que é uma situação também bem complicada, assim, pessoal, mas que, querendo ou não, te interfere, né? E aí eu disse, meu Deus, tudo junto. Quando eu acho que a coisa vai engrenar, quando eu acho que a coisa vai fluir, né? A coisa vem, assim, para nos testar, né? Uhum. Só Toda pode essa ser. situação, É a taxa né? de sacrifício. É a taxa de sacrifício. Mas na pandemia, com lojas fechadas, até foi ali que eu vi o meu tamanho, assim, com colchão. Que eu digo hoje, assim, eu afirmo que eu trabalho com a minha marca, com as minhas empresas, para quando vocês pensarem em comprar colchão, vocês lembrarem da Simone. Uhum. E na pandemia foi isso. O meu telefone, ele não parava de tocar. As pessoas começaram Mais a tempo me em indicar. casa. Mais tempo em casa, mas Não, porque o colchão é uma coisa que a gente não... colchão, sabe? Mas colchão é uma coisa muito importante. Assim, dormir eu é muito vou importante. esperar chegar, mas eu vou chegar no meu... Eu tô aqui, né? Estamos aqui. Não. Estamos aqui para isso. Eu tenho um amigo que tem 1,83 m, 90 quilos e tá com probleminha em casa. Eu tenho outro. Tá? Eu tenho 4 animais. E eles decidiram que eles vão dormir comigo e com o meu marido. Então, Um animal tem 2 meses e tá com 7 quilos. Só pra tu entender o Nossa. tamanho que ele é. E o outro tem 11, mas ele é só pernudo, o que também ocupa muito espaço numa cama. Ou seja, ou eles ficam, ou a gente fica, nesse caso. E não tem chance deles saírem também, porque eu sou pet, amada. Então, Exatamente. vamos aumentar o colchão. 1,83 hoje. Se eu somar só o Zeca e o Apolo, deve dar o quê? 2 metros 2 e... metros. E hoje tu é visita na tua cama, com certeza, né? Porque nós vamos dormindo sou assim visita no na minha cantinho, casa. né? Embolando no cantinho pra que eles fiquem confortáveis. Porque eu sou assim, pra não acordar eles, né? Não, é claro. O Zeca, que é o filhote, ele tem a vida dos sonhos, né? Ontem, fiquei com o aquecedor ligado, ele tava na frente. Fui desligar o aquecedor. Conta de luz. Paciência. Que você... Deixa de fazer qualquer coisa. O meu cachorrinho, querido amado, veio da enchente, sobreviveu. Lindinho. Lindo, sobrevivendo aquele cara. Para. É um dog alemão, mas é isso aí. Eu Eu tive acho- um dog alemão. Então, é que quando eu adotei, vale lembrar, tá? Ele tinha 1,2 kg e a mulher da veterinária, eu levei ele na veterinária. Eles disseram, o Vinhas tinha uma opinião. A veterinária, ela se formou naquilo, né? Eu tinha que confiar nela. Claro. O Vinhas é a experiência da vida. Mas a mulher me disse, ele é um Yorkshire. Só pra lembrar. O Yorkshire pesa no máximo 3 quilos. Isso a versão Porte grande. P. Eu não tinha essa Vai ser informação um que ele porte era P. Yorkshire. A moça Eu disse... vou te interromper. Mil desculpas, tá? Olha, fecha em mim aqui, Gabriel. Toda vez. Isso é porque eu sou velho só. Que eu já tive vários amigos que aconteceu isso. Toda vez que um veterinário estiver com um cachorro para adoção e te falar o seguinte, não, ele é porte P ou no máximo M, ele é um rinoceronte. Então assim, quando a Paloma postou a primeira por foto no Instagram, eu falei assim, isso aí é um Rottweiler. Pelo tamanho da pata. Ele é bem parecido com o Rottweiler. Uma patinha Mas- enorme. Na verdade, ela tá bem assustadora Agora, qual é a projeção agora, depois? eu fui no veterinário no final de semana, né? Levei ele, porque ele tá pesando 7 quilos. Eu pensei, ele deve estar pesando uns 4. Vou tirar uma foto pra postar no Instagram. Pensando no 4, era muito. Ele subiu, tava 7. Eu falei, e ele não é gordinho, sabe? Ele é gigante. E aí eu mandei pro Vinhas e eu falei pra moça. Eu falei, moça, mas assim, o que tu acha que é a expectativa dele? Porque pra mim o Apolo já é grande. Ele tem 11, né? Eu falei, qual é a expectativa? 15? E ela, 30. Aí eu, 30 o quê? Dei uma mensagem pro Vinhas e falei, tu conhece algo de 30 quilos? Porque eu não sei nem que bicho eu tenho na minha casa agora. Tô começando a desconfiar. Aí eu falei assim,
30 exatamente eu não sei, mas eu tenho um filho de 3 anos que tem 20 e um filho de 11 meses que tem 10. Então, se tu Então, pegar... somos 2, que é o que o teu cachorrinho vai ter no futuro. Incrível. Ah. Muito obrigada a todos. Adoção, Desculpa, eu te- adotem. Adotem sempre. Adotem. Sabendo... É um O Kinder gato, Ovo, ele né? sobe na cama de noite, ele olha pro ar-condicionado agora no inverno, tá? Tipo assim, Márcia, tu vai ligar o ar? É, claro, Assim. né? E eles obrigam, né? Claro. Se a minha não ligar o ar, ela joga o meu controle no chão, por exemplo. A tua joga as coisas, né? As duas, elas se reúnem, sabe? Ou elas começam a comer minhas coisas. Gente, agora tô vendo. Eu vivo uma ditadura na minha casa. É horrível. Acabei de me lembrar. E feito o disclaimer, adote seu cachorro, o gato. Um mamute, né? O Quer dizer, mamute. Fantasiado. A gente tava na tua história no desafio de pegar a terceira loja, né? Isso. Fechamos, conseguimos encerrar a segunda, que tinha um custo Isso. muito elevado. Pandemia E aí, surpreendendo o positivamente. ponto que era teu, voltou a ser Voltou. teu, Uhum. divórcio e pandemia. É isso que a gente tava. Isso. E aí, como é que desenrolou? Então, na pandemia, a primeira semana, assim, de fecha tudo, bateu o pavor total, né? Bateu, eu não sou de chorar, mas eu chorei. Eu disse, nossa, assim, eu já passei por tantas coisas e agora o que vai ser? E eu lembro que eu tinha uma funcionária que ela era profissional da saúde e ela falou, eu disse, vai ser 15 dias, né? Ela disse assim, minha filha, que ela era missionária, assim, minha filha, não vai ser 15 dias, eu estudei sobre isso. Isso é uma pandemia. Então, se te organiza, não sei o que tu vai fazer. E ela disse assim, eu estou inclusa nisso, mas demite. Demite, porque isso aí não vai voltar tão cedo, né? E aquele momento ali, eu disse que foi o maior pavor. Em uma semana eu fiquei em casa, eu fiz bolo, eu cozinhei, não sei o que, né? Tudo que Aí tu fez. surtei. Comprou um curso? Tudo, Eu sou tudo que tu somos formados em imaginar. todos hoje, né? Nós Tudo somos que tu formados em tudo. imaginar. E ensinei lá meu filho na plataforma online do colégio, que ia começar a plataforma online. E aí eu disse pra minha mãe um dia assim, eu disse, eu vou lá pra loja. Ela disse, tá louca, o que tu vai fazer lá? Vai ser assaltada, não sei o que. Vou pra loja. Amanhã é segunda-feira, eu não vou mais ficar em casa, eu vou pra loja. Alguma coisa eu vou fazer. Algum jeito, quando eu sentar lá, alguma coisa vai aparecer. E eu sentei na loja, sério, gente, em 5 minutos o telefone da loja tocou. Uma senhora, eu preciso comprar um colchão e eu acho que não tem loja nenhuma aberta, né? Eu disse, não, mas eu posso lhe atender. O que a senhora precisa, enfim. E comecei a fazer vendas via telefone. E aí eu comecei a patrocinar, né? Aí entendi ali que o digital naquele momento, assim, seria a salvação. E aí foi telefone, foi WhatsApp. E eu digo assim que eu acho que pelo menos 60% indicações de pessoas. Porque aí essa senhora que comprou, que conseguiu comprar comigo, me indicava para outro, me indicava. E assim ia. E aí eu começava a trabalhar às 7 da manhã e até às 10 da noite. Às vezes atendendo as pessoas a domicílio, às vezes atendendo escondida na loja, tá? A SMIC foi várias vezes na minha loja, eu me escondi. Porque não podia atender presencial, né? Enfim, não podia trabalhar. E Isso é muito legal, né? É. Todo mundo... Quem decide que a gente não pode trabalhar é o cara que não produz nada e ganha o isso. seu Não fixo podia. independente da... E as multas eram altíssimas, Muito, né? As multas eram enormes, assim. Eu lembro que teve um dia que eles começaram a espiar, que eu ficava com o vidrinho fechado. Eu saía, assim, escondida, me escondi, porque aquele dia eles iam me multar. Enfim, porque não podia. Só que eu vendi, nesse período de pandemia, assim, que eu tive que realmente demitir funcionários, eu fiquei com uma, né? Nesse instante, eu estava com 2 franquias. Eu fiquei com uma e eu, né? Hoje, meu atual marido, ele tinha o trabalho dele, que também passou para home office lá na época. E aí ele disse, eu te ajudo porque é pesado, eu te ajudo a colocar no carro, porque eu entregava o colchão no meu carro, né? E dava meu jeito, e levava, e ele dizia, não, como eu tô fazendo home office, eu vou te ajudando lá. E deu tão certo, assim, eu acho que nesse momento da pandemia foi que eu consegui fazer o meu nome mesmo, assim, com colchão. Que foi onde eu consegui relacionar que colchão na Zona Sul, colchão em Porto Alegre, colchão até no Rio Grande do Sul. Porque hoje eu vendo para os parentes dos meus clientes de Porto Alegre, no interior, na praia, em Santa Catarina. Legal. Passou a ser a Simone, né? Agora, com a questão da enchente, o meu telefone tocava 2 da manhã. E as pessoas diziam, desculpa, eu tô te ligando nesse horário. Mas eu pedi indicação de colchão e é tu. E eu já até tinha o teu nome para colchão. Então, acho que a pandemia, assim, para mim, me trouxe isso muito, de eu não ter desistido de trabalhar. Porque, assim, de todas as lojas de Porto Alegre, até o gerente da minha região, na época, ele falou, tu salvou a Ortomon em Porto Alegre. Porque ninguém quis fazer o que tu fez. Ninguém quis correr o risco de tomar multa. Ninguém queria correr o risco de atender as pessoas às 10 da noite na residência delas. Porque às vezes tu vai em um lugar tranquilo e às vezes tu vai em um lugar super perigoso, né? Ninguém queria correr o risco de pegar Covid. Mais perigoso também, tudo, sabe? As ruas tudo, eram as ruas desertas.
Então, ali na pandemia, eu acho que eu consegui firmar muito esse Simone Colchões, Simone Ortobon, veio isso muito forte. E aí, depois que abriram as lojas, eu comecei de novo a reestruturar a equipe. Aí até o meu marido veio trabalhar comigo, porque eu brinco que hoje eu precisaria de 3 pessoas para fazer o que ele faz ali, né, dentro das minhas empresas. Porque, claro, quando a empresa é nossa, né, nós nos doamos por 3, 4 ou 5. Ou Não, e 20. também como, e se ele te ajudou na época que não tinha ninguém, ou seja, circulou por todos os setores. Exatamente. Foi puxar no estoque, foi lançar Exatamente. nota, foi Tudo. lançar não sei o quê, Tudo. foi fazer compras, foi não sei o quê. Então, assim, pegar uma pessoa com essa experiência... Eu brinquei com ele, eu disse assim, tu não sabe absolutamente nada do meu negócio, mas ele era meu namorado na época, mas já que tu quer me ajudar, né, eu falei, eu não vou te pagar, não tenho condições de pagar nada agora, eu falei assim, né. Isso aí. E outra coisa, eu vou te ensinar uma Normal. semana, eu não De tenho normal. tempo agora pra perder te ensinando uma semana, se tu não aprender, se for pra me trabalhar, não vai rolar. Uhum. Mas já que tu tá te disponibilizando, vamos lá. E o coitado, ele começou em uma semana, porque ele sentia a necessidade e ele sabia o quanto eu precisava naquele momento. E aí era eu e essa única funcionária que ficamos passando treinamento pra ele. Diz, ó, o cliente, ele tá com muita pressa, a gente não pode errar e não pode perder venda. E foi uma loucura, assim. Vocês querem Sim. café? Não, Tô tomando obrigada. água, obrigada. Não, mas é isso, né? Eu acho que... muito louco isso. Coitada, ele nessa impressão, coitado. Ele tinha uma semana pra Uma aprender o semana. que ela aprendeu em 3 meses, aquela. Ele brinca hoje que ele é o funcionário não remunerado mais cobrado das minhas empresas. Cara, é o mal certo. Hoje é o Beijo, marido, Mal. né? Mal Hoje é o marido da Paloma que... Sem casar, né? Só pra pontuar, Não, porque tá tem- faltando assim, esse detalhe. eu vou contar. Ok. Tem coisas que são... a convivência é maravilhosa. A gente faz os eventos e tal, e tem uma parte que ela é trabalhosa. Tipo assim, eu quero te convidar. Diz, o Vinhas me convidou e tal. Tem que chegar o ingresso no teu aplicativo do teu celular. Isso, tu tem que entrar no sistema, pegar o teu e-mail da pessoa e mandar. E aí, o Mal trabalha com a gente há muitos anos. E o Mal, isso é um cargo exatamente de muita confiança. Porque assim, são cortesias. Pode Quem mandar tem pra a aquele que senha, quiser, né? Claro. Quem tem a senha manda pra 1, pode mandar pra 1000. Então, assim, tem que ser uma E pessoa... onde vai chegar e quem vai Exatamente. chegar. Tem que ser extremamente de confiança. Hoje eu tô especial. E aí, então, o Mal se perdurou nisso. Aí, no último evento que a gente teve, foi no bar, foi um baita evento, graças a Deus. Eu olhei pra Paloma assim, e eu sento aqui, Ali. eu sento ali e a Paloma senta aqui assim na mesa. Aí eu falei, o Maurício vai fazer os envios de cortesia? E ela assim, vai sim. Aí eu, sabe quando tu pega no ar assim, ela não falou com o Mal ainda. E eu vou ser o boi de piranha. Aí eu assim, e aí, Maurício, tudo bem? Não sei o quê, tarará. Me diz uma coisa. A Paloma já acertou contigo sobre o envio das cortesias? Não, ela não me falou nada, mas pode me mandar. Aí eu mandei Vinhas, né? Quando tu faz, ele fica feliz porque tu foi chamar ele. Quando sou eu, vem textão, né? Aí eu falei, vai tu. Aí ontem eu falei pra ele, ô, morzão, tu vai fazer a parte da feijoada, né? Porque a feijoada, pô, já começa agora, né? 4 meses de Dessa trabalho. vez é contigo. Aí eu falei, bah, é contigo, né? Aí ele falou pra mim, mas essa tu já sabe. Aumenta ali, aumenta o que eu vou ganhar. Eu falei, mas não ganhou nada, joia. Vai ganhar o quê? Mas teu marido dorme num bom colchão, não dorme? Claro. O Mal vai nas nossas festas, tem todas as pulseiras que quer, tem a bebidinha, tem o combinho dele pros amigos Ele dele. falou, aí não é um combo, são 3. Bem assim. Aí eu, Maurício, pra começar, tu não bebe 3 combos. Eu brinco com ele, eu digo, eu sei que eu sou chata, eu cobro. E nós separamos muito bem, né? Dentro das empresas E é é o difícil, né? profissional. E é muito difícil. Só que eu acho que eu separo demais isso, sabe? E ao mesmo tempo que eu separo, eu não separo, porque daí eu cobro ele daquele jeito, né? E aí eu brinco com ele, eu digo assim, eu sei que sou uma pessoa muito difícil, mas eu sou maravilhosa. Maravilhosa. Ele Eu vou usar essa eu vou usar. Eu sou maravilhosa. E aí ele só dá risada, assim, porque já, né? Como ele é muito calmo, ele abstrai. Ele diz assim, eu abstraio porque eu sei que tu tá nervosa. Eu sei que acontecem 1000 coisas. Eu sei que a cobrança em cima de ti é enorme. E é uma cobrança enorme. Porque no meio de tudo isso, eu digo assim, que é o que ninguém quer. É o trabalho, gente. É muito trabalho. Que as pessoas vêm dizer assim, Simone, eu abri uma loja também e não deu certo. Ou, por exemplo, quando eu vim pra Otto com a primeira loja, existiam 3 lojas de colchões, hoje são 14. Só que nesses 14 anos que eu estou lá, abriram e fecharam grandes lojas, que eles ficam 1, 2 anos e fecham. Agora a última até, que é uma marca assim bem parelha com a minha,
foi desse rapaz, ele foi ser diretor dessa marca, esse que colocou outra pessoa na loja que eu prospectei. Ele estava como gerente dessa marca. E um dia ele foi lá na minha loja e ele disse: ai, por que a loja que eu abri ali perto da tua não tá dando certo? Foi exatamente Né? tá perto da minha. Aí eu disse pra ele, eu disse, olha, quais são as tuas dificuldades, né? Ainda fui, eu não consigo formar equipe, a loja não vende, o aluguel é alto. Eu disse, lembra, André, quando eu te falei lá atrás, que aqui a minha avenida não era a Galinha dos Ovos de Ouro, que eu trabalhava muito, que eu fazia muito acontecer. Com certeza a tua equipe não quer se doar a esse ponto de trabalhar muito e de fazer dar certo. Porque assim, ó, eu digo, eu abro e fecho loja. Eu estou sempre nas minhas lojas. Sabe? Eu não me dou ao luxo de tirar isso de segunda a sábado, às vezes domingo. Ontem recebi uma mensagem linda de uma menina que ela me pediu para abrir a loja domingo para atender ela. É lógico que eu vou abrir a loja domingo para atender ela. Sabe? Então tem um diferencial e as pessoas não querem ter esse trabalho. Elas olham, a Simone, que eu falo para todo mundo, porque até as menininhas lá da minha cidade, de 14, 15 anos, me mandam mensagem no Instagram. E eu não sou influencer, eu não sou blogueira, eu não sou a Miss, eu sou a empreendedora que começou assim, ó, do zero e que consegui chegar num lugar que, pelo menos para mim, né, hoje é confortável de tudo que eu saí. Então, elas me diziam assim, quando eu crescer, eu também quero sair daqui da cidade, eu quero ser como tu. E isso enche meu coração de alegria, imagina. Hoje tu inspira, né, muito dessa forma, pessoas que talvez vão se apegar nisso para criar também uma história boa para sua vida. E aí eu sempre falo assim, as pessoas olham já tudo pronto, mas elas não têm noção do que nós passamos. Não tem noção. Eu falo isso, né? Porque a gente é muito assim, né? E tem um caso... Não, tem o teu caso. O que eu fiz? Não, que a Paloma, a gente tem uma cultura na empresa lá. O que eu fiz? Não. Uma cultura de... A Paloma não era nossa sócia, a Paloma era financeira da nossa empresa. E aí a gente foi tendo mais empresas e a nossa cultura é sempre tentar trazer alguém da própria equipe para assumir a empresa, abrir oportunidade, e a gente vende uma parte da porcentagem para essa pessoa, ela faz a aquisição e ela começa a gerir. E ela se dizia, como ela era financeira e sabia de tudo que acontecia financeiramente, ela assim, não, mas eu já sinto a dor de vocês. E aí, sentia a dor? Não. Não, com certeza não. Porque não tem a parte da advocacia, da Claro. trabalhista, não tem a parte do Nossa. governo, não tem a parte do não sei do que, não tem um monte de... O escudo, ele é... Eu falei isso ontem, repeti hoje, vou repetir pela terceira vez em menos de 24 horas esse assunto. E não é ser super-herói. É que o empreendedor é tanta pressão em cima dele que a nossa principal missão, isso no quartel, quando eu era tenente lá, falava que o tenente é uma mola. Porque tu tá entre os mais antigos ali, os coronéis, capitães, o capitão também, assim, e o soldado e a galera nova de idade mesmo. Então tu é uma mola. Tu recebe pressão, às vezes tu vai só absorver, às vezes tu vai... às vezes tu vai expandir e realmente vai passar aquilo lá do teu jeito, vai passar. Mas e o empresário é exatamente isso, né? Ele fica fazendo essa gestão o tempo todo. É o problema da loja, é a água, é o cano, é aí a cafeteira do teu escritório, que ainda ninguém arrumou, que não sei o que. E às vezes tu não tá bem. E tu tem que matar. Isso, é a disciplina, sabe? Esses dias eu vi até que tu postou do teu filhinho num sábado de manhã que tava muito frio e chuvoso. E que tu fez ele ir pra aula dele, eu acho que era aula... Isso. Não sei se era natação, o que era. Natação. E o meu filho, ele tem 14 anos. E eu crio ele nessa disciplina que ele só olha, ele disse, mãe, eu acho que em outras vidas tu foi militar. Porque esses dias ele disse assim, mãe, a aula, ela é facultativa. Eu posso faltar hoje? Eu disse, é facultativa? Não, pra ti não é facultativa, tu vai. Tá? Porque quando tu tiver a opção lá na frente de faltar ao trabalho, eu disse, mas por quê? Aí perguntei ainda, por que tu não quer ir? Porque tá frio, tá chuvoso, essa enchente. Aí eu disse assim, tem aula na escola? Tem a opção do facultativo? Tem a van pra tu ir pro teu colégio? Então tu vai, tá? Porque no futuro não é porque tá chuvoso que tu vai ficar dormindo em casa. Então, eu sempre pego muito na questão da disciplina com ele. Porque nem todos os dias nós vamos estar afim, né? De fazer. Meu Deus, quantas vezes vocês acordam? Eu acordo. E eu digo, não, eu tenho que fazer. Eu sempre fui muito disciplinada. Fazer todos os dias com constância, sabe? A mesma coisa, do mesmo jeito. Lá vem. Eu joguei vôlei, né, durante a minha vida, mas eu comecei com 8 anos. Então, óbvio, a gente não sabia o que é... Não sabe o que é a palavra disciplina, nem nada. Eu só sabia que todos os dias eu tinha que jogar vôlei, senão eu não ia jogar o campeonato. Então, assim, independente de qual... O mundo podia acabar.
eu não lembro, desde os meus 8 anos, de nenhum dia que eu faltei. Nenhum. Assim, eu fui, pra vocês terem noção, assim, quando a gente tava quebrada, eu quebrava muito os dedos, Os né? dedos. E aí, cara, a gente ia pra lá. Tipo assim, independente. Vai ficar sentada assistindo o treino. Às vezes eu Coloca ia pra palhinha no alcançar a bola dedo, pro aham, treinador, e vai. sabe? Vem aqui, aí pelo menos a gente conseguia fazer alguma físio. Não existia essa possibilidade. E aí, hoje em dia, eu me pego muito nisso, porque é muito difícil eu falar, cara, não vou conseguir ou não vou ir, sabe? Pra mim não existe essa opção. Não, E quando eu vejo a galera assim que, tipo, não fui, eu fico, como que tu consegue lidar bem com isso? Porque eu acho que, cara, eu acho que se eu for lembrar, desde que eu entrei na Combo, eu não lembro de ter faltado um dia, sabe? Eu acho que até teve uma vez que eu fui muito doente pro trabalho, porque eu sou assim, né? Eu penso, tipo, não vai fazer diferença estar em casa assim ou aqui, então eu vou ir. E eu lembro que eu tenho quase certeza que foi tu que falou, olha só, fica em casa. Tipo assim, tu tá muito doente, tem uma galera aqui que vai pegar a tua doença, sabe? Tipo, Aham, não vem. não vem, volta pra Ah. casa. E eu fiquei, tipo, como que eu vou voltar pra minha casa, sabe? E aí, é muito isso, assim, eu acho que a disciplina, ela nos ajuda quando tu não tem mais nada, sabe? Tu se apega ao simplesmente que tu tem que fazer. Isso. Eu acho que ela me ajuda muito. O No esporte automático, me né, ajuda tu vai. muito. O esporte me mudou pra aguentar, porque eu acho que não é fácil. Trabalhar com entretenimento é muito difícil. As pessoas não é só uma faixinha. E ela me ajuda muito. Eu acho que o esporte, ele me mudou pra conseguir chegar onde eu tô, sabe? E eu acho que esse hoje é o problema, né? O nosso grande desafio para conseguir equipe, pessoas da nova geração. Que isso não existe, né? E aí eu já acho que é um problema da educação, né? Que nós pais passamos. Esses dias eu cheguei em casa às 19 horas e a psicóloga do meu filho disse, ele tá muito para baixo. Eu acho que ele tá meio depressivo. E aí ela disse assim, o que tu acha de a gente marcar uma consulta com um psiquiatra? Daí eu falei assim, tu me dá uma semana? Aí ela me olhou assim, né? Que ela já sabe, não te dou. Aí eu disse, filho, hoje a mãe vai chegar às 19 horas em casa e tu deixa tudo pronto que eu vou conversar contigo. Eu iniciei uma conversa com ele às 19 e eu terminei às 21h45. Porque eu não tenho preguiça de educar e de explicar 1000 vezes. Porque a maioria hoje prefere, manda no psiquiatra, dá um ansiolítico. Aumenta com a psicóloga, terceiriza isso, né? As pessoas querem terceirizar tudo hoje. E aí tu vê que a nova geração não tem isso que tu tem, que nós temos. Né, da disciplina ali, da coerência de tu fazer sempre, mesmo os dias que tu não esteja afim. Porque inúmeros dias tu não vai estar afim de fazer, mas tu precisa fazer. Sim, eu lembro quando eu tava no auge, né? Teve essa parte. Eu lembro pra pensar, tipo, vou fazer tudo de novo, sabe? Tipo, é sempre a mesma coisa. E era sempre a mesma coisa, né? Que treinar não muda muita coisa, jogar vôlei, né? Depois que tu aprende, aprende. E aí eu pensava, sabe? Mas eu não... Tipo assim, era um saco, mas eu tava lá, sabe? Independente de tudo que eu pensava, sabe? Tipo, não preciso mais estar passando por... Foda-se, eu tinha que estar lá. Então, não mudava em nada. Independente de eu estar... De nós sermos, com certeza, o time maior classificado. A gente ficou em primeiro lugar no Brasil. Ficamos no primeiro lugar no Brasil. E não mudava em nada, sabe? Tipo, tinha que treinar, era isso. E tu pode ter certeza que cada vez tu ficava melhor. Exatamente. Né? Mas naquela época também tu não compreendia isso. Sim, imagina, eu parei com 16, né? Então, no fim, eu joguei 8 anos de forma seguida. E aí, quando eu parei por um problema de saúde. Mas eu tinha certeza que eu ia fazer isso pro resto da minha vida, né? Claro. Infelizmente, daí tu não ia me conhecer. Sorte a tu que eu tive. Sorte. Encerrou a Muita carreira. sorte. Sorte que eu encerrei minha carreira. Ô, Simone, eu anotei aqui pra mim, que tu falou que hoje em dia tuas lojas são referências de qualidade, de atendimento e tal. Quais são as ferramentas que tu usa, né, além da presença, mas de treinamento e como é que tu faz chegar lá, né? Como é que tu faz tua equipe assimilar isso? Quais são os teus valores lá na loja? Quais são os processos de treinamento? O que tu cobra? Como é que tu avalia? Então, hoje eu faço treinamento 100% da minha equipe. O que eu busco hoje no mercado? Eu não busco pessoas e não olho o currículo dele para trás. Não me interessa o que ele fez. Claro, eu brinco sempre que eu contrato caráter e treino habilidades. Isso, para mim, assim, é o primeiro... Se eu sentar 5 minutos, se eu ver que em alguma pergunta que eu faço, que isso aí eu já fiz cursos assim, e tu pega em menos de 5 minutos, né? Algum desvio de caráter. Eu já encerro por ali. Mas eu contrato caráter e eu vou treinar habilidades mesmo que isso me custe, porque custa muito tu treinar hoje. Para eu treinar eles, eu preciso colocar eles a atender clientes. E para eu colocar eles a atender clientes, eles perdem muitas vendas. Eu preciso deixar que isso aconteça, né? Então, o primeiro passo, todos eles passam pelo meu treinamento. Vou te interromper. Claro. Você é empresário novo, que não consegue delegar as coisas, por pensar que só tu sabe fazer a parte perfeita, tu vai virar escravo da tua própria empresa. Então isso aí de, realmente, vou perder vendas, ou
alguma coisa não vai ficar do jeito que eu faria, claro que ninguém aqui vai arriscar a sua empresa. A última Em algum linha, momento. a última linha sempre é a do empreendedor. Mas, a última decisão, a última palavra. Mas deixar as pessoas voar, se conectar, conhecer gente, tomar o seu espaço, né, é necessário. Né? Então, assim, perder vendas, perder talvez para nós é um projeto ou uma apresentação que poderia ter sido melhor feita, com mais amor, mais intensidade, mais qualidade. Não adianta, Faz senão parte do processo. senão a gente não consegue ter 3 lojas, não consegue ter um bar, um restaurante, Eu uma não agência. conseguiria estar aqui hoje, Exatamente, né? exatamente. E dentro desse processo, quais são os pontos, assim, que eu uso, né? Como que tu gosta de ser atendido quando tu vai em uma empresa? Como tu gostaria de ser atendido se tu fosse comprar um colchão? Sabe? E muita questão da constância. Tu vai atender todas as pessoas da mesma forma. Não interessa como ele vai chegar aqui. Não interessa se ele foi ríspido contigo, porque às vezes acontece de elas darem bom dia, o cliente não responder nem bom dia, tu vai sorrir igual. Sabe? A questão do sorriso, a questão da apresentação pessoal, pra mim é tudo, né? Eu sempre falo isso, que vou usar bem o termo que eu uso, assim, ninguém gosta de comprar com uma pessoa que tá mulamba, né? Tu não passa autoridade. Como é que eu vou vender pra vocês um colchão de 5, 10 mil reais se eu tô lá, assim, sabe, jogada as traças, descabelada, sem uma maquiagem, toda jogada, com uniforme amassado? Não existe como eu passar autoridade naquilo que eu já sou, né? Se nem a minha apresentação diz isso. Né? Então, eu começo com esses pilares com eles, assim, a questão do bom atendimento, do acolhimento, da apresentação, que para mim isso, assim, é espetacular, e do conhecimento. Quem quiser trabalhar nas minhas empresas tem que gostar de estudar, porque eu tô sempre cobrando e cobrando. Eu estudo incansavelmente, né? Eu tô sempre indo atrás e buscando e passando para eles. Ontem até eu falei pra minha nova, que eu tenho, que ela tem 21 anos, e pela primeira vez também ela está trabalhando com vendas. Eu disse, Júlia, aqui é só tu prestar atenção no que eu te falo. E assim, como tem outras pessoas que já têm muito tempo comigo, não é errado tu copiar, sabe? O bom, o bem feito. Claro. Até tu encontrar a tua forma, de tu também fazer da forma... Perfeito ninguém é, né? Ninguém consegue fazer perfeito, mas consegue dar o seu melhor. Então, isso eu tenho muito com eles. E um outro, assim, pilar que eu digo que é essencial é do acolhimento do empresário, né? Do empregador com o colaborador, né? Aquele cuidado que tu tem que ter. Hoje, como as minhas lojas têm poucos funcionários, loja de colchão, tu vai ter 2 funcionários por loja, assim, 3 no máximo, porque não é o dia inteiro, é uma venda demorada, é uma consultoria demorada, mas não fica entrando igual na loja de sapatos, igual na loja de roupas o dia inteiro. Então, hoje, eles se sentem parte de uma família. Eu sempre tive isso com eles, de levar para minha casa, de jantar comigo, de ter perto. Que até minha mãe, às vezes, ela diz assim, ela disse, nossa, assim, ó, às vezes eu olho e a gente não consegue diferenciar isso. Porque quem não gosta também de trabalhar em uma empresa que te acolha? Claro que tem regras, tem. E eu sou bem pontual com isso. Eu disse, olha, quando eu tiver que cobrar, e vocês já sabem que eu cobro de forma bem séria, eu vou cobrar. Mas todo mundo gosta de trabalhar com esse acolhimento. Tanto que, assim, tiveram alguns que saíram, foram trabalhar em outras lojas e pediram para voltar, retornaram, né? A gente sabe bem como é que é. A gente então, vive isso. né? Eu acho que tem que ter muito disso, né? Porque antigamente tu tinha medo do teu chefe, sabe? Aquela coisa, meu Deus, meu chefe tá chegando, acabou minha vida. Então, isso é um cuidado que eu tenho, porque tu estando feliz na tua empresa, tu vai tratar o meu cliente da melhor forma. Agora, se tu já tá sisudo, se eu te tratei mal de manhã, né? Se eu não te dou nenhum tipo de treinamento, se eu não te dou um acolhimento ali quando tu chega, se eu não te passo nada, como é que eu vou cobrar de ti? Né? Eu não tenho nem o que cobrar de ti. Então, a gente tem todo esse cuidado. E eu acho que também a presença, assim, de eu estar sempre que eles precisam. Ah, Simone, aconteceu tal situação, tu resolve, eu resolvo. Sabe? Não é aquela coisa, fez, tu te vira. Não, eu tô aqui, eu sempre falo, me fala a verdade. Que se tu me falar a verdade, eu tenho como te ajudar. Agora, se tu deixar estourar lá na frente, eu já não sei o que eu faço. Né? Mas eu acredito que seja muito isso mesmo, assim. E tu deixar, sabe? Tu deixar eles irem, assim, tu precisa, que é o que tu falou, senão tu te torna escravo. Sabe? Tu tem que dar essa liberdade para eles também trilharem o caminho deles, criarem a forma de atendimento deles ali. Deixa eu fazer uma pergunta que me surgiu, e a gente pode cortar, tá? Porque não vai Claro. ao vivo. Existe assédio de outras marcas pra ti como uma grande Franqueada? Sim. Como é que se lida com isso? Porque ter uma marca própria não vai ter que abrir uma indústria.
Isso. Nenhuma indústria, né? Hoje eu poderia ter uma Simone Colchões, né? Com a minha carta de clientes, enfim, e trabalhar com várias marcas, mas não é a minha ideia. Uhum. Eu digo que assim, para eu entregar para vocês como clientes uma satisfação completa, eu tenho que acreditar no produto, eu tenho que acreditar na marca e eu tenho que ter qualidade. E querendo ou não, eu digo que eu devo tudo isso que eu sou hoje à minha marca, que é a Ortobon, porque ela entrega assim a satisfação aos clientes, né? Ela tem um pós-venda, ela tem todo um atendimento. Se eu te falar hoje, eu acho que todas as grandes marcas de colchões já vieram atrás de mim. Uhum. Né? Já me fizeram propostas assim, tu vai ganhar mais e eu te dou mais tais benefícios que hoje eu sei que tu não tem, porque eu sei o que a marca te oferece. Isso inúmeras vezes. Até esse rapaz aí que foi para outra marca, a primeira pessoa que ele queria que abrisse loja ali, ele veio para mim, assim, a marca tal vai ter o prazer de te ter, né? Sim, e a importância da coerência, né? Aí o cara te ferrou e agora... Exatamente. É muito disso. E tem muito disso também, assim, de olharem e acharem que é de uma forma. E, eu vou abrir loja perto dela, porque se tá dando certo pra ela, ela anda lá toda arrumadinha, não deve nem trabalhar, não deve fazer nada, eu vou abrir loja perto. E não dá certo, porque às vezes a forma com que tu trabalha, a mesma coisa eu queria abrir uma feijoada com samba. Não tem a essência de vocês, gente. A gente... Sabe? Então, E o andar... pode cortar, a parte... tá? Essa é só a frasezinha dela. Tipo, e não é indireta, é uma direta. Não existe isso, gente. Aliás, o andar arrumada é mais o item, né? Que é mais fácil não andar arrumado do que andar arrumado. Exatamente. Eu sempre gostei muito, eu gosto de moda, eu gosto de me arrumar, eu gosto de estar maquiada. E por isso que eu sempre... Dá um trabalhão. Dá muito trabalho, gente. Quantas vezes, tu acorda que tu não tem vontade, Assim, sabe? Que tu hoje não tá afim. eu tô no meu máximo. Vamos contar a história da Suelen Ribeiro ou não? Então, a história da Suelen Ribeiro é muito triste. Eu te amo, te venero. Tu sabe disso, mas ela é muito triste. Tipo assim, eu tava passando por um momento. Porque a feijoada, ela tem vários momentos Sabe que aquele oscila. teu momento, sabe aquele teu momento da caos. separação e do Covid? Claro. Era não um tava dia me que a Paola separando, tava total. num dia Caos ruim. instalado na vida. Tudo. Eu esqueci E a gente que não tinha podcast. E a gente não sabia quem era a Suelen também. A gente não sabia. E Que é, enfim. Aí eu falei, Vinha, minha maquiagem tá lá em casa. Se eu for até em casa, eu nunca mais vou sair da minha casa. E ele falou, grava sim, tipo, sabe? Todo mundo já Tá te tudo conhece. bem, tá tudo certo. E eu falei, então tá bom. Daí eu vim aqui, sentei. Bem aqui, tranquila, bem feliz. Bem pomposa. Aí vim aqui, sentei assim, e chegou a Sueli. Um mulherão, toda arrumada. Eu assim, vou matar. Logo hoje. Ela entrou e eu falei, Suelen, olha só, eu juro que eu não sou muito. assim. Não, porque eu falei... Já começou a se explicar antes, eu falei, tadinha. Suelen, eu juro que eu não sou isso que tu tá vendo. Eu me arrumo às vezes, mas é que eu tô passando por um momento da empresa. Mas ela foi muito legal. Ela foi muito legal. Ela me acolheu, ela fez várias piadas no meio e tal. E daí eu falei, não, olha só, eu juro pra ti que eu vou sair daqui hoje, eu vou andar arrumada todos os dias. E daí teve outro episódio caótico na minha vida, que era, aí também, assim, perto dos lançamentos da feijoada, a gente tava vivendo 16 campanhas simultâneas, né? Estamos vivendo ainda, né? Mas agora são 17, porque entrou a parte do digital da RBS também. E aí eu falei assim, o Vinha falou, vamos almoçar fora, vamos lá no Amorim comigo. E eu, claro, toda pomposa de novo, né? Zero arrumada, assim, caótica, ele tentando me animar, voltar pra cima. Cheguei lá, Suelen estava almoçando. Eu falei, Suelen, olha só. E eu te prometi aquele dia. Eu falei, eu juro que a desculpa é a mesma daquele dia. Mas eu vou... Aí essa semana... Tava passando por um momento de Era outro momento. Falei, cada vez um momento, entendeu? Mas é muito mais difícil. Muito isso é sério. difícil. E ainda mais pra gente fica com muita coisa na cabeça. Eu posso falar isso, né? Essa semana, eu vim 1 hora antes pro escritório, todos os dias, pra me arrumar e estar no lugar. Porque realmente, se tu fica em casa, cara, tu tem uma rotina em casa também, tu vai também ter que arrumar tua casa, tua vida. Domingo eu fico igual mendiga, tá? Antes que vocês me perguntem, domingo é meu dia, Salvador. Não quero, não tô afim, sabe? Eu não tenho vontade nem de sair domingo, porque aí se tu sai, é igual o teu caso. Se tu vai na padaria no domingo assim, assim, tá doente, né? desse jeito, tá tudo bem contigo. Já aconteceu comigo, tá tudo bem contigo. Tá tudo bem. Só tô com uma pijaminha aqui, tudo bem. meu abriguinho. Poxa, é isso aí. É sobre isso. Não, mas aí, esse é o meu episódio. E dá muito trabalho, né? Seria muito mais fácil tu ir. Só que hoje também, 80% do meu Instagram, e eu acredito, eu não fiz essa média, mas eu imagino com 70% do público das minhas empresas são mulheres. E às vezes elas chegam, e às vezes eu não tô em salão de venda, e as gurias falam assim, a dona Maria quer te ver? Ela quer te... Imagina se eu saio lá, elas me veem no Instagram, toda arrumada,
né? Aí chegam lá, porque elas brincam assim, ai, a Barbie tá aí, a loira aquela, eu quero pedir um brinde pra ela, mas na realidade eu quero ver ela, porque é um mulherão daqueles. Aí eu disse, cara, tem que estar montada todo dia. Uhum. Todos os dias eu tenho que dar o meu jeito, e é mais um item, e vamos lá, e tá tudo certo, né? Então, tem essa questão do público masculino, eu gostei do feminino, eu gostei da tua bota, e aí meu marido brinca, tem o masculino também, né? Que assim, ó, quando eles descem do carro na loja, eles estão assim. Quando eles veem que tu tá, eles já, né? Aqui já ganham postura, Claro. né? Tem tudo isso, só que isso, falando sobre tudo, influencia na minha venda, lá no final. Porque essa senhorinha que me abraça, ela já compra mais alguma coisa, ela toma um café, ela toma um chá, e aí ela já vai comprando. Ela, Sim, sim. E aí ela vê, eu preciso de mais tal coisa, e assim vai indo. Então, é um trabalho que te dá resultado, né? Que não é obrigatório, mas eu faço questão. Sim, Eu sim. já até perdi o fio da meada do que... Não, mas Mas a tomara gente que tava pra mim falando... se torne obrigatório, né? Oi? Tomara que pra mim se torne obrigatório. É que claro, de novo, né? Por ser velho, é que são várias coisas que a gente vai colocando na rotina com o tempo. Vai ter teu tempo, que um dia tu vai... Não, mas assim, tu ter o prazer, em vez... Eu tenho 2 filhos, cara. Sabe assim, a minha prioridade hoje... e hoje eu botei uma camisa, botei o relógio, tu mesmo, olha Tô assim. arrumado. Tu assim, tá arrumado? Sim, eu sei que eu vou falar com a Simone, então eu vou Então assim, tipo, arrumei meus 2 filhos, Lindinha. Hoje não, quem arrumou ainda foi a Fernanda. A Fernanda, a gente fica brincando ali com os guris, a Fernanda arrumou os guris, e eu me arrumei, eu levei pro colégio, então a gente, claro, quem tem filho sabe que é toda uma matemática, uma logística. E nós tínhamos uma reunião 1 hora mais cedo do expediente normal da agência hoje para falar de financeiro e tal, blá, blá, blá. Então assim, eu ter ontem me preocupado com a roupa de hoje, toma tempo, é muito mais fácil, assim... Então, Coloca estar a camiseta preta, né? Exatamente. O Steve Coloca a Jobs camiseta, havia, isso, põe a Ering vai. preta, não sei o quê. Poderia ter feito, e tava tudo certo. Mas... Exatamente. E ainda brinquei, porque eu achei que eu me atravessei nos dias que a gente tá nessa loucura, eu pensei que o podcast era ontem. Aí eu, 7 e pouco da manhã, mandei falou: não esquece que tem podcast hoje, não sei o que. Pra me arrumar, graças a Deus. Ele sabe que eu estou vivendo um momento caótico agora, então ele já se antecipou, porque ele já sabe que o meu Eu falei pra deixar um kit de normal. maquiagem aqui. Então, mas eu já comprei, só que elas estão vindo, e aí tá demorando por causa da gente. Mas eu comprei exatamente vamos isso, né? pontuar aqui com a tua pele maravilhosa. Eu falei isso tá? hoje. Só um glossinho, um rímel pra ti. Obrigada. Tu não Bem que eu precisa tô de mais nada. Mas tá? tá com a com pele. bastante segura. Diz que tá caótico, mas tua pele tá impecável. Obrigada. Né? Isso aí é a quantidade de exercício Não que ela faz precisa já diariamente. Os mental. cuidados que ela tem com a alimentação. É reflexo Não, da a pele. minha pele é só É a idade um pouco mesmo, de sorte. depois. Eu acho que ela é da minha família, na verdade. Idade. Quem conhece a Assim, Paloma amiga do da Ana Paula. vôlei, né? Do esporte. Exatamente, ela foi treinada, né? O colágeno permanece ali Colágeno firme e forte. Aliás, um beijo pra Dona Paula, mãe da Paloma que me aguenta ainda. e da Sol. E da Sol, minha irmã, né? Cantora. graças a Cantora, Deus. lançou carreira agora. Inclusive Beijo. vai gravar daqui a pouco um EP, DVD, não sei. Não entendi ainda. Vamos trazer a Sol aqui também. E ela vai gravar e teremos que ir, né? Simone, tu também pode ir ver a gravação Com da Fama. certeza. Vai ser num estúdio com palco, tudo. Olha. Tem Vem. uma agência pra indicar pra ela de produção. Eu tô falando sobre isso, ela não tá me entendendo, mas eu tô tentando falar com ela sobre isso. Tá chegando nisso. É. Chegando lá. Simone, quais são as... qual que é o teu sonho grande? Então, hoje o meu sonho grande, eu quero até os meus 50 anos, né, que eu brinco, eu quero ter a renda passiva. O que eu organizei na minha vida? Eu tinha estipulado, e eu digo que não é, hoje pra mim não é mais sobre valores, né, e nem a questão do que eu adquiri, né, de dinheiro, de bens materiais, enfim, de patrimônio. Mas eu digo que tu precisa disso também pra ter uma tranquilidade. E quando tu tem filho, tu sabe. Com certeza. Mais ainda, tu precisa de uma tranquilidade. E eu estipulei na minha vida lá atrás que até os 35 anos eu queria ter algumas coisas, essa tranquilidade em função do meu filho. E aos 33 eu tinha alcançado. Boa. Agora eu estipulei, né, que em mais 9, 10 anos aí eu quero ter um valor de renda passiva X, né, que é uma tranquilidade, Claro. é uma, entre aspas, uma aposentadoria, assim, que te deixa tranquila. Então, pra mim é isso, assim, tá? Eu não vou dizer pra vocês, assim, que, eu quero trilhar isso ou aquilo. Eu quero ter esse valor X aí de renda passiva. E eu acho que hoje o que eu faço, que é vender conforto, é vender saúde, é estar dentro dos lares das pessoas. Eu tô chegando lá. Porque o meu grande sonho sempre foi esse. Não era o fato de eu vender um colchão pra vocês.
Eu quero vender sempre e eu quero fazer parte de boas memórias dentro do lar de vocês. Eu recebo mensagens, às vezes, 00:30, 1h. Simone, fazia 15 anos que eu não conseguia dormir pro lado esquerdo. Graças a ti, eu tô conseguindo dormir para esse lado. Sabe? Mensagens como essas, assim. Porque não adianta só tu trabalhar. Tu vai trabalhar e tu vai adquirir tudo o que tu pensou. Se tu for determinado, se tu não desistir, tu vai chegar lá. Mas e qual a diferença que tu fez na vida das pessoas? Tu só existiu, sabe? Por exemplo, vocês trabalham com entretenimento. Gente, vocês devem brilhar os olhos quando vocês olham lá de cima e veem a felicidade que Claro. vocês A gente monta o cenário proporcionando. para criar histórias, Isso, né? exatamente. As histórias, as memórias. Por exemplo, eu tenho uma conhecida, Betiele, que conheceu o marido dela na feijoada. Sim, ele é meu padrinho de casamento. Isso, tá? Guilherme Nereu. Isso. Então, assim, pensa tudo que vocês criam. E eu crio essa afetividade. Por exemplo, eu vendo para casais que dizem, Simone, teu colchão é milagroso, agora a gente precisa do colchão pro bebê. Fazia 3, 4 anos que eu tentava engravidar e eu não conseguia. E tudo vira história, tudo vira uma amizade. E eu acho que eu tô muito perto disso. E é claro que eu quero chegar lá ainda, assim, ó. De ser 100%. Pensou em colchão em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Pensa na Simone. Legal. Sabe? Pra mim é isso. Eu quero deixar esse legado, trazer isso. E que pessoas depois venham e façam isso também. Porque loja de colchão vocês vão ver, tem uma em cada esquina. Mas o que fazem diferencial? Só vende colchão? Pra mim não serve. Tá. Perfeito. Batemos mais de 1h10 já de papo. Nossa. 1h10. Vamos fazer aqui, ó. Eu errei, tá? Eu fui o cara que 10 anos atrás comprei o colchão certo. Não lembro nem qual era a marca. E agora, faz poucos meses, eu comprei o colchão errado. Vamos executar. Quais são as perguntas que tu faz pra vender? Como é que funciona? Cheguei lá, Diego Vinhas, isso aí. 1,83 m, 90 quilos, por aí. Esposa. E a nossa cama é queen. E chegou o casal lá pra comprar. E nós chegamos lá. Tá. Ambos. Porque às vezes vai só o esposo, ou enfim, né? Quando chega o casal, o que é o primeiro ponto, tá? É definir a questão de conforto de vocês. E aí tu entra em uma sondagem, né? Esse colchão que tu teve há 10 anos, quais eram as características dele? Porque se 10 anos ele fez esse casal feliz, né? A ideia é que a gente siga próximo daquilo. Padrão. Hoje, como tem muita informação, muito acesso à informação, a maioria das pessoas já chegam com muitas informações de colchão. Ou fazem vídeo, ou fazem fotos do próprio colchão. Eu, por exemplo, hoje, como eu estou há 14 anos, os meus próprios primeiros clientes estão retornando a comprar comigo. Sim. Então, tem um sistema interno, eu já sei o que eu te vendi pelo há 10 anos atrás, o que eu vendi pro Diego há 12 anos atrás, e isso facilita muito o processo. Mas se não, tu vem, cliente de outra marca, que nem agora que teve uma experiência ruim, o que tu me traz dessa experiência ruim? E aí... O colchão deformou em poucos meses. Poucos meses, o meu lado, por ser muito mais pesado que minha esposa, já tá todo torto. E eu sinto que no meio, entre nós, já tem aquele calombo, sabe? Em meses de uso. E eu preciso que seja um colchão mais firme. Tá. E quando tu comprou esse colchão, tu testou o colchão na loja? Eu sou um cara muito prático. Eu sou o homem Rápido. literal. Tipo assim, eu entro, compro e saio. E eu acho que eu posso ter testado. Assim, com certeza eu testei. Rapidinho. Rápido, Aquela coisa muito rápida. Rápido ali, senti uma firmeza, que é o que eu me adapto bem. E pra minha esposa é quase assim, não pode ser madeira pra ela, né? Tendo um pouquinho pra ela, sim, quase... a minha esposa é super leve, então a gente já tem que pensar na firmeza com conforto. E existem hoje tecnologias que atendem essas duas questões. Quem gosta de firmeza e quem gosta do conforto, né? Só uma ressalva, tá? Depois tu pode cortar. Tu girou esse colchão? Giro, assim. Girei de... Mas tu girou depois que fez o buraco? Eu tenho 3 hernias de disco. Assim, se é uma coisa que se eu entendo, é tentar achar a posição do colchão. A gente girou, desgirou. Eu já, assim, só de conversar contigo, eu tenho certeza que te indicaram um produto errado. Eles indicaram um conforto que pode ser bom pra tua esposa, mas não pra ti, pra tua altura, enfim, pras hernias de disco, né? Tu precisa de um colchão de mais resistência e mais firmeza. Só que aí precisa ter um primeiro toque de suavidade, porque ela é extremamente leve. Isso. Tá? Então, foi vendido com certeza o colchão errado pra vocês, tá? E querendo ou não, nesses casos, eu preciso te priorizar. Porque quem tem as 3 hérnias de disco, quem pesa mais é tu. E é muito mais fácil da tua esposa, que é leve, se adaptar à firmeza do que tu, com 3 hérnias de disco e com peso, se adaptar à maciez desse produto. E é muito legal isso, porque assim,
Aí todo mundo assim, meu Deus, eu vou ficar no hotel no final de semana. Cara, eu tenho pânico, às vezes, de cama hotel. macia. Porque 90% dos colchões de hotel são macios. E pra mim é um terror. Tipo assim, sair da minha casa pra ir pra um negócio que eu disse, vou ter que dormir todo encolhido, todo enrolado. Porque assim, se eu me Isso, esticar, eu vou acordar ficar todo torto. dolorido. E aí eu vou ficar... Mas tá bem. Vou numa loja. Ai, Vou numa loja. Precisa me visitar. Vamos, não. Gente. Eu vou certo. Com Porque, assim, urgência. E é verdade, o sono é muito importante. Ainda mais eu nova. tenho duas crianças pequenas em Não, casa. tu nem Tu sei tem se dorme, essa né? questão da rapidez, assim, da praticidade, porque querendo ou não, ela é uma venda mais demorada, é uma consultoria que exige um pouquinho, assim. E aí a gente precisa com calma, e às vezes o que é firme pra mim pode não ser pra vocês, Uhum. sabe? E todo colchão, quando vocês forem comprar, isso até é uma dica, ele vai amaciar de 10% a 20%. Igual um calçado novo. Sabe quando tu Boa. compra aquele sapato de Aham. couro maravilhoso que tu paga lá R$2.000, tu vai usar ele a primeira vez, ele vai machucar todo o teu pé. Uhum. E depois ele vai amaciando. O colchão é a mesma coisa, igual o sofá. A questão do calombinho no meio. Quando tu tem um sofá de 3 lugares e a tua esposa senta em uma ponta, tu senta na outra, tu não usa do meio, a do meio vai ficar redonda e a das laterais vai ter o afundamento. No caso de vocês, teve muito afundamento do teu lado porque foi o produto errado. Ele não tem sustentação. Mas também sempre usar quando deita um sozinho, tentar deitar no meio, para ele ficar todo ele com uso, não só parcial, né? Não só nas laterais, mas no centro também. Ele precisa ter esse uso ali. Mas é muito mais do erro, tá? É muito mais de ter entendido. Não, tenho certeza porque o outro ficou 10 anos. Porque tu ficou conosco 10 agora. anos e o colchão tava perfeito, né? Então, assim, Daqui a pouco faltou ali nessa consultoria da pessoa perguntar o que tu tinha antes, o que tu gosta, de te ouvir, né? Que eu digo que na venda tu tem que ter uma boca e 2 ouvidos. Quanto mais informações o teu cliente te passar, mais assertiva vai ser a tua venda. Porque ele vai te contar todas as dores dele. Aqui tu me contou todas as tuas dores e eu já tô até com o produto que eu te venderia. E eu nem tomaria teu tempo. Tu que é prático, eu tenho que me adaptar a ti. Tá? Se tu é o cliente do rápido, do prático, quem tem que se adaptar a ti sou eu. Né? Tu vai chegar na minha loja assim também, da mesma forma. E quem tem que ser o profissional e conseguir nessa tua rapidez fazer o trabalho correto sou eu. Perfeito. Eu só preciso de um colchão do tamanho dessa sala pra alimentar Pra os acomodar as crianças. Os animais todos. Vale, né? Fácil. E o meu marido. Porque ou vai sair. Não, ou vai ele sair, né? eu ia te dizer, ele já tá até quase sobrando ali, né? Eu também acho, né? Eu falei, eu comentei isso esses dias. Ele falou, tu quer que eu durma na sala? Porque realmente, é que sério, eles são muito grandes, os cachorros. Parece piada, o Zeca, mas mais é 2 verdade. gatos. E tá frio. Então, tipo assim, normalmente quando é calor, o Muito Apolo frio. dorme no chão, porque ele tá com calor. O Zeca, eu não sei que não existia, né? Mas as gatas dormem, tipo, lá no terraço, tentando também, porque elas estão com calor. No frio. Vem todo mundo. E aí, tipo... Aham. Não, eles fazem um ninho só, né? Tipo assim, eles esquecem. É uma bolinha, né? Eu digo uma que única bolinha. Aham. Só que aí eles vão se esticando. E tu sabe? vai quase saindo da cama. Sim, ontem Muito eu assim. levantei. Ontem, eu juro por Deus, eu tocou o despertador. Eu quase não precisei levantar, porque eu já tava fora da cama. Eu não dei nenhum 10 centímetros, meu perna inteira tava Já fora. saiu. Eu falei, gente. esse bicho Então tá vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar uma visita, nós vamos lá nós dois escolher nossos próximos Isso. colchões. Vou aguardar vocês lá com café, espumante. Nas Olha. minhas lojas Isso aí. dessa forma. Tem Heineken também. Pode escolher. Ó. Assim dura mais de 5 minutos. Tá? Ah, com uma Essa Heineken tua vai durar visita, mais. viu? Claro. Esses dias teve um cliente que passou a tarde de sábado, ele só foi embora no horário do Grenal. Que a mulher Open recolhe. bar. A mulher dele disse assim, olha, ainda bem que eu não bebo, que eu vou dirigir. Porque assim, Simone, Eu ia ter que chamar um Uber. sério, ele tomou até a última. Acho que ele foi embora, porque daí Acabou encerrou o no Open, estoque, é. Acabou. Ótimo, Na hora ótimo. Mas de- você comprou? Comprou. Ah, não, então comprou bem, muito bem. A mulher dele disse, amanhã ele vai estar arrependido com o valor da compra que ele fez. Aqui eu disse, não vai se arrepender. Mas vocês tomou vão dormir. bastante Heineken. Tá bom. Maravilhoso. Ele comprou até pro escritório, que ela disse assim, pra ele, a gente não precisa. Ele disse, não, nós precisamos, nós vamos levar. Tá bom. Tá bem, coisa boa. É isso, né? É isso que eu espero. Então, para ti que chegou até o final aqui, a gente queria agradecer muito que ficou com a gente e ajuda nós, né? Compartilhando, comentando, encaminhando pro amiguinho, pra pessoa que precisa de um colchão novo. A gente viu aí todo o carinho que a Simone tem e a sua equipe com... Aliás, quais são os endereços das lojas e o telefone, como é que acha, enfim, como é que compra das tuas ortobons. O Instagram, @ortobonotto, com 2 T's. E as lojas ficam na Avenida Otto Niemeyer 2361 e 2727 e Venceslau Escobar 1842. Todas contam com estacionamento próprio, um cafezinho maravilhoso, né? Um Algumas atendimento Heineken, e uma uma 17, né? consultoria para ninguém mais errar na compra do seu colchão, né?
Coisa linda, coisa linda. Paloma, Mônica, mais alguma coisa? Um beijo pro Mal. Um beijo pro Mal. Agora já foi, né? Já falou, vou ter que... Vai ter que falar. Aí, e espero eu, às 1h02, que eu vou abrir aqui o spoiler, assim, no mínimo 400 pessoas já tenham acertado o spoiler, porque senão eu vou ter que comentar e ganhar meu ingresso, né? Que a gente tá fazendo uma campanha que ao meio-dia, à 1h da tarde ou meio-dia? Meio-dia. Meio-dia a gente lança um spoiler e 6 da tarde a gente abre realmente quem é o Aham. artista. No spoiler a galera tem que acertar. E tem dado uma boa... Ontem do Turma foi bem Então, movimentado. dá Sim. um E o MC aí, né? Daniel vai ser a primeira vez que tu vai tocar com a gente. E tu viu ontem que eles começaram a se retroalimentar? Tipo assim, uma pessoa escreveu uma coisa muito aleatória, as pessoas começaram a rir. Tipo assim, bom, se entenderam. A ideia é essa. A ideia, Deixa a eles se ideia- a entenderem. ideia é essa. Aham. E tu e teu marido, óbvio, são convidados dia 26/10. Estaremos lá, Com certeza. Parque Harmonia. Não para. Maior feijoada. da Eu fiquei história. pensando se a gente já tem... Óbvio que a gente já vai ter falado sobre isso. Já. Se a gente não tiver Tem falado, 10 eu vou dar um episódios. pizinho aqui no... Não, tem 10 episódios gravados. Ah, então tá bom. Já vai Beijo, ter. gente. Muito obrigado, Simone, mais uma vez, viu? Muito Obrigada, obrigado. eu. Foi muito legal o papo. Eu tinha Obrigada. certeza que pela palestra que ia ser um baita papo. E estamos aí. Precisa da gente. Também. E aguardarei vocês. Estaremos lá. Por exemplo. Beijo, gente. Tchau, tchau.